Bom dia, galera do oitavo ano, aqui é o professor Fabiano e hoje vai falar sobre os níveis de desenvolvimento dos países. Vamos fazer a leitura, tá, da página 251, tá, da unidade 2. Ok, galera? Vamos começar aqui a nossa leitura. Para compreendermos essas diferenças na composição econômica mundial, é necessário que entendamos que o capitalismo avançou de maneira diferenciada no mundo. Primeiramente surgiu na Europa e se estendeu para suas colônias, tanto nos períodos de colonização, séculos XVI e XVII, quanto no período de imperialismo, no século XIX. Então, nesse primeiro parágrafo aqui, galera, a gente fala sobre um modelo produtivo chamado de capitalismo que nasceu na Europa. E esse modelo produtivo, ele entrou no lugar do sistema feudal, ou seja, o feudalismo. Tá? E com isso, nasce a primeira fase do capitalismo, que é a Era das Grandes Navegações. Tá? Onde a intenção dessas grandes nações, como Portugal e Espanha, né, que iniciaram esse período da Era das Grandes Navegações, tá, eram colonizar novos territórios, se apoderar deles, né, impor a sua cultura, os seus costumes, tá, explorar o que tinha de melhor nas colônias e enriquecer as suas metrópoles. Tá? Temos dois tipos de colonização que na época foram trabalhados: a colonização por exploração e a colonização por povoamento. Tá? Os dois tipos de colonizações, tá? Elas têm algumas diferenças. Tá? Eu vou colocar só uma aqui para vocês entenderem que a colonização por exploração, tá? Dentro do pacto colonial entre metrópole e colônia, tá? Metrópole, Europa, né? Os países que trabalharam a Era das Grandes Navegações e que exploraram as colônias, tá? E a colônia era o lugar onde, tá, onde os europeus chegavam e se apoderavam do território, impondo costumes, doutrinas, a religião, impondo o idioma, a língua, né, a identidade linguística dos europeus nas colônias da América, por exemplo, no Novo Mundo, e ali exploravam tudo que tinha de melhor. Tá? Então, durante o século XVI e XVII trabalhou-se o período da Era das Grandes Navegações. Já a colonização por povoamento, por exemplo, tá, não se trabalhava uma colonização de exploração de mão de obra escrava. Já na colonização de exploração, sim. Tá? Os índios aqui no Brasil foram muito escravizados, muitos deles foram mortos. Haviam aí 6 milhões de índios na época, né, do descobrimento, e hoje não passa de 400 mil índios, que a maior parte morreram, né, pelas doenças que os portugueses trouxeram, pelas más condições de trabalho, da escravidão, os conflitos que muitos tribos indígenas não aceitaram serem colonizados pelos europeus, pelos portugueses, né, toda a América também, né, a América Espanhola, né, os incas, os maias, os astecas, muitos eles foram dizimados. Tá? Já na colonização por povoamento é diferente. Tá? A mão de obra ela é assalariada, ok, galera? Então a diferença principal é essa. A colonização por exploração é uma colonização que se trabalha a mão de obra escrava, sem salário. Tá? E a de povoamento, geralmente, ela trabalha através da mão de obra assalariada, não escrava. E aqui fala sobre o imperialismo durante o século XIX, tá? No continente asiático, no continente africano, onde a África foi partilhada, chamada a partilha da África, né? Na Conferência de Berlim. E com isso, tá? Os europeus até hoje influenciam, tá, o território africano. Tá? As principais características dos países desenvolvidos são a agricultura intensiva, moderna e racional, com emprego de máquinas, técnicas eficientes de produção e mão de obra qualificada, nível científico e tecnológico elevado, meio de transportes e comunicação modernos e eficientes, predomínio da população urbana sobre a população rural, elevada qualidade de vida da população, baixas taxas de mortalidade infantil,
alta expectativa de vida, reduzindo assim o número de analfabetos e as boas condições de alimentação e habitação. Então, os países desenvolvidos hoje, eles trabalham de uma forma muito intensa e séria a pesquisa e o desenvolvimento. E quando o país, né, tem um poder econômico muito grande, tá, um destaque na economia global hoje, tá, tudo isso está relativado ao poder tecnológico, através da pesquisa e do desenvolvimento. É educação. E aqui, ó, graças à pesquisa e desenvolvimento e à excelência de educação desses países ricos, tá, a agricultura intensiva, moderna e racional, ou seja, o emprego de máquinas se faz mais interessante do que o emprego manual, tá, para produzir em grande escala. Muitos países hoje não têm mais pequenas e médias propriedades. A maior parte das propriedades são os latifúndios, tá? Com grandes faixas de hectares de terras. Técnicas eficientes de produção. A mão de obra que tem lá, pouca no campo, tá, é totalmente qualificada, porque o campo está mecanizado, o campo está modernizado por causa da indústria. A indústria dá todo o aparato, todos os insumos, tá, como máquinas coletadeiras, semeadora, tratores, insumos como pesticidas, adubos e fertilizantes, tá, a agronomia, a internet no campo também, para estudos e correções dos solos, tudo isso está relativado ao campo científico e tecnológico elevado. Os meios de transporte também, comunicação modernos, tá? O meio de transporte hoje cresceu muito. Junto com o transporte e a comunicação, o mundo hoje se contraiu, né? Isso não significa que o mundo está pequeno, ou seja, ficou encolhido. Não. Hoje, você faz viagens, né, em horas para qualquer parte do mundo, ou em um dia, no máximo, tá? A comunicação também. Em tempo real você faz videoconferências, você faz chamadas de vídeo em qualquer parte do mundo, dependendo do fuso horário. Então os meios de transporte e de comunicação hoje estão muito evoluídos. Então o mundo hoje está mais próximo, as pessoas estão mais próximas uma da outra, encurtando o tempo, tá, e a distância no nosso espaço geográfico, no nosso planeta. E eficientes e predomínio da população urbana e da população rural, né? A população urbana cresce mais do que a população rural, porque a população rural hoje não tem mais espaço no campo. O campo está modernizado, mecanizado. O pequeno produtor, o pequeno e médio produtor não tem mais espaço no campo. Então, se ele não tem mais espaço no campo, se não há nenhuma possibilidade mais de viver no campo, ele vai para a cidade em busca de uma vida melhor, em busca de emprego. E muitas vezes, né, essa grande parte da população rural não consegue emprego e aumenta o desenvolvimento da miséria, da fome, da pobreza, infelizmente, porque não tem emprego para todos, tá? Então esses problemas urbanos, tá, que existem hoje no Brasil e no mundo, a gente fala sobre macrocefalia urbana, tá? Desemprego, fome, miséria, os crimes, os homicídios, tá? A população urbana hoje, ela é muito grande. Os países desenvolvidos hoje são muito urbanizados, quase que praticamente. Então a população rural hoje está totalmente, tá, se deslocando, migrando através do êxodo rural para as áreas urbanas. Então a população urbana hoje, tá, ou seja, a urbanização é o crescimento da população urbana em relação à população rural, que vem só diminuindo. Então o êxodo rural, tá, ele é causado pela repulsão, ou seja, a saída em massa, o deslocamento em massa das pessoas da área rural, e a atração é a área urbana, já que ele não tem mais oportunidade no campo para trabalhar, né, o pequeno produtor, o médio produtor, ele vai para onde? Para as cidades em busca de uma vida melhor. E lá tem elevada qualidade de vida da população, ou seja, o índice de desenvolvimento humano, baixa taxa de mortalidade infantil. A cada 1000 nascidos morre 3, 4, tá? Enquanto nos países subdesenvolvidos a cada 1000 morre 30, 20, 40, tá? Então, demonstrando aí o crescimento vegetativo aqui de mortalidade infantil nos países desenvolvidos é positivo, tá? De cada 1000 morre 3, 4 crianças. A alta expectativa de vida está relacionada à longevidade, tá?
reduzido o número de analfabetos, ou seja, a maior parte dos países desenvolvidos, os cidadãos sabem ler e escrever, e as boas condições de alimentação e habitação. Vale salientar que, apesar de compartilharem características positivas, há significativa diferença entre os países desenvolvidos. Alguns atingiram um elevado nível de desenvolvimento tecnológico e comandam as principais empresas mundiais. Então, há muitos países desenvolvidos? Mas há países desenvolvidos que têm uma economia melhor que a outra. É isso que está querendo dizer aqui. Mas lembrando para vocês, galera, que país desenvolvido são países que têm uma economia elevada, mas também os indicadores sociais também elevados, como o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que estuda a longevidade, a expectativa de vida, a saúde, né? A educação, a taxa de analfabetos e alfabetizados, e a renda per capita, que é a renda por pessoa, é a média salarial de cada cidadão em determinada sociedade. E as empresas mundiais, né, as grandes corporações, as grandes transnacionais, multinacionais, que estão situadas nas matrizes, nos países ricos, como a Volkswagen na Alemanha, a Fiat na Itália, isso aí é só no campo automobilístico, por exemplo, como a Samsung na Coreia do Sul, né, a Coreia do Sul hoje é um tigre asiático, um país que cresce muito seu poder tecnológico, tá? Na sua economia. A LG também, que é sul-coreana, trabalha com microeletrônicos, celulares, smartphones, tá? O McDonald's, o ramo do fast food, tá? Burger King também, são grandes empresas, tá? Que têm suas matrizes, a origem nos países desenvolvidos ricos. Os países subdesenvolvidos apresentam características essenciais: grandes desigualdades sociais, a existência de uma minoria rica, ou seja, a pequena parcela da população que tem maior acúmulo de riquezas, a melhor condição de vida, um IDH individualmente para eles melhor, enquanto a maioria da população é pobre, né? Aquela famosa frase, muitos com pouco e poucos com muito. A maior classe do mundo hoje, a maior classe social do mundo hoje é pobre. A maior parte dela, infelizmente, vive na miséria e na fome. A dependência econômica em relação aos países desenvolvidos, tá? Percebida pela presença de dívida externa. Muitos países pobres, infelizmente, recorrem aos órgãos supranacionais financeiros, tá? Comandado pelos Estados Unidos. Um exemplo deles é o Fundo Monetário Internacional, tá? O FMI. E forte influência de empresas estrangeiras, tá? Muitas empresas estrangeiras, elas vão para os países subdesenvolvidos para explorar as matérias-primas, para ajudar o processo de transformação dessas matérias-primas e elaborar diversos produtos, e compram a preço de banana, ou seja, a preços bem acessíveis, bem baratos. Grande população trabalhando na agricultura extensiva, ou seja, a agricultura que não tem uma técnica muito elevada, como a intensiva, tá? Trabalha com técnicas rudimentares antigas, como a Bolívia, a Venezuela, a Coreia do Norte, por exemplo. E o baixo nível de conhecimento científico e tecnológico, sistemas de transporte suficientes, elevado crescimento natural da população, cidades com crescimento muito rápido, grandes diferenças entre uma região e outra, baixa qualidade de vida da maior parte da população, alta taxa de mortalidade infantil, más condições alimentares, baixa expectativa de vida da população e elevada proporção de analfabetos. Então a gente vê tudo invertido, tá? Os países subdesenvolvidos têm todos os requisitos contrários dos países desenvolvidos, tá? O poder tecnológico, o poder científico, tá? O sistema de transportes, tudo ineficientes, tá? O elevado crescimento natural da população, ou seja, a taxa de natalidade é muito alta e muitas mortes, tá? Não terem uma saúde adequada, um IDH elevado, tá? Não terem condições alimentares, não ter acesso à saúde, à educação, tá? Infelizmente, esses países subdesenvolvidos, as políticas públicas, né, os governantes não trabalham as políticas públicas em prol dos mais pobres, tá?
Então o IDH é baixo, tá? As más condições alimentares, tudo, a baixa expectativa de vida, a renda, tudo é muito, mas muito ruim. Assim como acontece com os países desenvolvidos, nem todas essas características se reproduzem em todos os países subdesenvolvidos, mas todos apresentam algumas semelhanças fundamentais, como a independência em relação aos países desenvolvidos e a grande concentração de renda, né? Nos países desenvolvidos, galera, a pobreza existe, né? No mundo capitalista hoje, a pobreza e a riqueza, elas estão aí inseridas, independente se o país é rico ou não. Mas, claro, nos países desenvolvidos a pobreza e a miséria não é tão grande, tá? Como nos países subdesenvolvidos, tá? A dependência tecnológica também, a dependência financeira, tá? Toda a inovação tecnológica que vem do país subdesenvolvido, ela vem de fora, tá? Então ela está atrás, ela está totalmente dependente, tá? Dos países desenvolvidos hoje, totalmente subordinados, tá? E a grande concentração de renda aí, claro, nas mãos de poucos, infelizmente. Desde o início dos anos 90, a ONU classifica anualmente os países segundo o que dominou de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Esse índice expressa a qualidade de vida das pessoas com a base na renda per capita, no grau de saúde e nas condições educacionais do povo, ou seja, da população. O grau de saúde é indicado pela expectativa de vida, isto é, pelo número de anos que as pessoas vivem em média, o que por sua vez depende muito da mortalidade infantil. As condições de educação referem-se ao analfabetismo e à taxa de matrícula do ensino fundamental, médio e superior. Então, galera, o IDH é uma unidade de medida utilizada para aferir, né, o grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade. Então, o Índice de Desenvolvimento Humano, tá, ele estuda alguns requisitos, alguns parâmetros, tá? Então, esses parâmetros são a saúde, a renda e a educação. A utilização de um indicador que envolvesse outras variáveis, que não somente a questão econômica, tá, ocorreu pela primeira vez na década de 90, mais precisamente em 1990, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Esse indicador foi criado pelo paquistanês Mahbub-ul-Haq e pelo indiano Amartya Sen. A utilização dessas variáveis, como a educação, saúde e renda, permite uma comparação com praticamente todos os países do globo e serve de referência para mensurar a resposta de determinados países frente a essas importantes demandas. Então, o índice de desenvolvimento humano, galera, vale de 0 a 1, tá? A referência numérica é de 0 a 1. Quanto mais próximo do zero, menor é esse indicador em relação ao quesito da saúde, educação e renda. Quanto mais próximo a 1, melhores são as condições para esses quesitos. No mundo, nenhum país possui um IDH 0 ou 1, tanto o mínimo ou o máximo, tá, galera? Vou colocar aqui alguns países que têm um IDH mais elevado. Primeiro a Noruega com 0,954, depois vem a Suíça 0,946, a Irlanda 0,942, a Alemanha e Hong Kong 0,989, tá? São os melhores IDHs do mundo aí, tá? Entre os piores IDHs temos o Níger com 0,377, depois vem a República Centro-Africana com 0,381, depois vem o Chad 0,401, Sudão do Sul 0,413 e Burundi 0,423. Todos eles aí, ó, praticamente no continente africano, o continente mais pobre do mundo, tá? O Brasil, galera, uma pergunta que não quer calar. E o Brasil, né? Falei tanto aí dos outros países. E o Brasil? Tá. O Brasil aqui, galera, ó, no Mapa Mundi, tem um IDH alto. Tá. O Brasil hoje está em 79º no ranking de IDH, com 0,761. Tá. Então o IDH baixo está em vermelho aqui, ó, em maior parte, como eu falei anteriormente, dos países da África, do continente africano, tá?
Tá? IDH alto está em azul aqui, tá? México, Brasil, por exemplo, a Rússia. Temos IDH muito alto, que é o verde, ó, nos Estados Unidos, o Canadá, né? Por exemplo, Noruega, Suécia, Dinamarca, esses países do norte aqui, Alemanha. E o IDH médio, a África do Sul, por exemplo, tá? A Índia, tá? São países aí que tem um índice de desenvolvimento humano, tá, bem diferenciado em todo o planeta. Vou ler aqui o primeiro quesito para vocês, que é longevidade, vida longa e saudável. Ter uma vida longa e saudável é fundamental para a vida plena. A promoção do desenvolvimento humano requer que sejam ampliadas as oportunidades que as pessoas têm de evitar a morte prematura e de garantir a elas um ambiente saudável, um acesso à saúde de qualidade, para que possam atingir o padrão mais elevado possível de saúde física e mental. Então, esse primeiro quesito aqui está relacionado à saúde, o índice de desenvolvimento humano, a longevidade, a expectativa de vida. O segundo aqui é o acesso ao conhecimento, a educação. O acesso ao conhecimento é um determinante crítico para o bem-estar e é essencial para o exercício das liberdades individuais, da autonomia e da autoestima. A educação é fundamental para expandir as habilidades das pessoas para que elas possam decidir sobre o seu futuro. Educação constrói confiança, confere dignidade e amplia os horizontes e as perspectivas de vida. Como eu falei para você anteriormente, para você saber o porquê que o país é tão rico, por que o índice de desenvolvimento humano é tão bom, os aspectos socioeconômicos são bons, é através do poder tecnológico, a pesquisa e desenvolvimento. A educação é tudo, galera. Junto com a saúde, que ainda é mais importante, tá? Eles se unem aí a crescer uma sociedade de uma forma digna. Padrão de vida, a renda per capita, né? A renda é essencial para acessarmos necessidades básicas, como a água, comida e abrigo, mas também para podermos transcender essas necessidades rumo a uma vida de escolhas genuínas, exercício de liberdades. A renda é um meio para uma série de fins, possibilita a nossa opção por alternativas disponíveis e a ausência pode limitar as oportunidades de vida. Então, toda a população que vende a sua força de trabalho em prol de um salário, tá, tende a ser uma população economicamente ativa, tá? A PEA, tá? Que atende o consumo e a produção. Então, para atender nossas necessidades, tá? Sabemos que o dinheiro não é tudo na vida, mas ele é muito importante para atender nossas básicas necessidades, como água, comida e abrigo, tá? E com isso, as oportunidades de emprego, né, o melhor programa de benefício do mundo hoje é o emprego. Então, o padrão de vida está relacionado à renda per capita, a renda por pessoa. Como é que a gente faz essa continha de renda per capita, né? A gente pega o PIB, o Produto Interno Bruto, divide pela população total de um país e vai dar uma média aí salarial, tá? No Brasil, por exemplo, chega a 5 mil dólares, né? A gente colocar agora na ponta do lápis, 25 mil reais, por aí. Mas, claro, pessoas que vivem na classe média alta, por exemplo, tá? Mas o nosso salário mínimo de R$1.045 é muito pobre, é muito pequena essa quantia para se viver. E nos Estados Unidos o salário mínimo é $1.500, $1.800, dependendo do estado americano, tá? Que daí aí mais de 5 mil reais, tá? Então esses três conhecimentos básicos aqui, esses três requisitos são muito importantes para classificarmos o IDH no mundo. Agora na página 253 vamos refletir, tá? Hoje a dúvida é: qual a nova ordem mundial? Seria monopolar, com os Estados Unidos da América dominando o mundo, ou multipolar, destacando-se principalmente o Japão, os Estados Unidos, a Europa e a China? A economia mundial indica a multipolaridade como predomínio dos Estados Unidos e a forte presença dos BRICS, principalmente a China, que tem uma economia saudável. Atualmente, os Estados Unidos vem passando por uma séria crise, porém o seu papel de país dominante e representante máximo do capitalismo é ressaltado pelo fato de que vários setores e países do mundo sofrem com os efeitos da crise. Então, galera, o primeiro país do mundo aí, o país mais rico do mundo hoje atualmente é os Estados Unidos. Após a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, saiu vencedora, tá? E hoje a hegemonia, né,
econômica na nova ordem mundial é dominada por ela. Só que ela não está sozinha, por isso que a gente vive num mundo multipolar e não monopolar nem bipolar, durante a Guerra Fria, né, entre os Estados Unidos naquela época, com o capitalismo, e a antiga União Soviética com o socialismo. Hoje a Rússia, por exemplo, que era socialista, faz parte dos BRICS, grupo de países emergentes, também estão se desenvolvendo muito no aspecto econômico. BRICS, tá? Termo, significado de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É um termo em inglês, tá? Um economista chamado Jim O'Neill, economista inglês, tá? No ano 2000 ele descobriu aí, ele deu essa denominação para os países que estavam em franco desenvolvimento econômico, tá? Muitos deles eram países subdesenvolvidos, pobres, e passaram com países de segundo escalão, que são os países emergentes hoje, tá? Mas não são países desenvolvidos como os Estados Unidos, Alemanha, Japão, tá? Não são, tá? Os BRICS são grupos de países emergentes. Aqui temos um mapa do nosso planeta aqui, o mapa mundi, né? Temos aqui essa linha vermelha que classifica o mundo desenvolvido e o mundo subdesenvolvido, tá? Mas o mundo subdesenvolvido entre países emergentes e países pobres. Então essa linha de divisão de regionalização socioeconômica, tá? Diferente da linha do Equador, que é uma linha reta que divide o hemisfério norte e sul. Essa linha aqui ela tem curvas, né, que separam o mundo desenvolvido para o mundo subdesenvolvido, tanto os países pobres e países emergentes. Então abaixo dessa linha aqui, tá? Temos a América Latina, temos a África, temos a Ásia, o Oriente Médio, o Sudeste Asiático, tá? Já a Oceania aqui, a Europa Oriental, Ocidental, tá? E a América Anglo-Saxônica são os países, grupos de países desenvolvidos. E aqui as áreas de influência. Os Estados Unidos influencia toda a América, além de todo o mundo, né? Como a maior economia do mundo, e o dólar como principal moeda nas transações comerciais, tá? Temos a Bolsa de Valores Dow Jones, tá? Em Nova York. E aqui temos os Estados Unidos, que comanda, é uma área de influência, tá? Influencia na política, na economia, de uma forma geográfica e geopolítica, né? Em toda a América. A Europa Ocidental, a Europa Oriental também, influencia toda a África, né? Desde o período colonial, desde o período de imperialismo, tá? E o Japão também influencia as áreas aqui do Pacífico, como, por exemplo, a Oceania. E não esqueçamos aqui a China, né? Como está escrito aqui, tá? Principalmente a China hoje, o principal país emergente, que é a segunda maior economia no mundo, que tem uma economia super saudável. Que daqui a uns 20, 30 anos, alguns economistas falam que passará os Estados Unidos como a economia mais hegemônica, mais influente do mundo. Tá? Então, galera, é só isso aí. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo Zap, tá? No privado, tá? Eu vou deixar as atividades na plataforma, tá? Qualquer dúvida me chama. Bons estudos, tá? E até a próxima.